Boa noite, meus queridos irmãos. Alguém, por favor, me dê um sinal que tá tudo ok aí, o som, por favor. Sejam muito bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja nos envolvendo a todos. Que possamos nos encontrar nesse intercâmbio de amor e de bondade. Da Sandra Vargas, seja bem-vinda, meu querido irmão. Você também, Lucimar Antunes, boa noite. Me dê um sinal que está tudo ok aí, por favor. Luciana Ferreira, dando boa noite. Vânia Moraes, a Lucimara também nos enviando uma boa noite. Sejam muito bem-vindos. Muita saudade deste momento fraterno de amor. Obrigada, queridas. Boa noite da Sandra. A Vânia também respondendo se está tudo ok. Estou sem meu auxiliar, sozinha. E você sabe, né? Juan Maria de Leon, muito boa noite. A Luciana Ferreira, né? A nossa querida Lu, né? A nossa Lu querida e amada companheira. Mara Saldívia também, nossa querida irmã, dando boa noite, muito boa noite. Muito bom ver vocês. Estou precisando muito do carinho, da força. Lindaura Mansur, querida vizinha. Rosângela Maciel, querida Rosângela, de Lajeado, não, Erechim, me lembrei, Rosângela. Boa noite, amiga, seja muito bem-vinda. É a luz dos nossos nobres amigos espirituais, em nome de Deus e de Jesus, estejam conosco, nos dando o esclarecimento que precisamos diante das problemáticas da vida, né? Precisamos nos agasalhar baixo a luz esclarecedora da nossa doutrina amada. Abençoados sejam todos vós que aí vêm nos trazerem a união dos vossos pensamentos, formando esta grande caravana de amor fraterno, com a distância material, superando e se sobrepondo, né, meus irmãos? E nos elevamos à altura da luz de nosso Mestre, formando esta grande caravana de amor. Pedro do Espírito Santo de Livramento, seja bem-vindo, querido Pedro. Flávia Martins, minha amada prima, de Sapucaia, dando uma boa noite linda. Muito boa noite, minha querida, que Deus te abençoe. Estou enxergando a querida Graziela, Cleusa Maria de Almeida Moreno, oh, vizinha amada Cleusa. Deus a abençoe. A Cleusa está dando boa noite, amiga, assistindo teu louvor. Que assim seja. Vera Maria Medeiros de Castro. Muito bem-vinda, querida. Um grande abraço. Que Jesus abençoe. Família amada. Deus ilumine a todos onde estiverem. Graziela Silva, nossa companheira do grupo de estudos do Livro dos Espíritos, de Santana do Livramento também, querida irmã, um fraterno abraço, uma boa noite.
maravilhoso a sua reunião com o filhinho, que o filho não perde os estudos e gosta de assistir. Muito bem, minha irmã, esta é a nossa tarefa, iniciar os pequenos na luz de Jesus. Hernani Carvalho, querido amigo, companheiro da Casa Espírita, um fraterno abraço à sua família, à sua mãezinha, sua esposa querida Dina. Leda Martinez de Lima, muito boa noite, querida Leda, seja bem-vinda. Que possamos todos desfrutar destes momentos fraternos, nos tonificando. César Vargas, muito boa noite, querido César, seja bem-vindo. Deus o abençoe, o acolha neste momento fraterno de luz e de verdade. Já estamos quase na nossa hora, gostamos muito desta saudação dos queridos Cleusa e Vilmar, da bairro Rio Branco de Canoas. Seja bem-vindo, meus irmãos, Alessandra, Granecha, já não lembrei da cidade, Alessandra. Seja muito bem-vinda, minha querida. A Cleusa e o Vilmar com a família assistindo. Tem a filha também lá de Minas Gerais, né, Cleusa, que participa dos nossos encontros. Sejam muito bem-vindos. A família se fortalece com os laços fraternos da fé, em busca da fé. E esta luz nós levamos para dentro dos nossos lares, como se fosse o Evangelho no lar, meus irmãos, que permanece a energia de Jesus dentro do lar, aquele lar que faz o Evangelho toda semana, né? Permanece ali a energia de Jesus. Cleusa e Vilmar, a Lindaura querida, Lindaura Mansura aqui de Niterói, Canoas, enviando um boa noite. A Alessandra Garaneja de Triunfo, eu sabia que era uma cidade perto. Maria Noêmia Velasquez, muito boa noite, querida Maria Noêmia. Seja bem-vinda. Sandra Salinas, minha querida prima de Viamão. A Noemi assistindo, a Vilda Maltoni de Livramento, já estava achando falta, querida Vilda. Companheira também do grupo de estudos, seja bem-vinda. Janete Elgui de Curitiba, outra companheira do grupo de estudos, enviando um boa noite a todos. A Janete, o seu esposo José Carlos, né? Não errei o nome, né, Janete? Adriana Moreira Guedes, seja bem-vinda, querida Adriana. Júlia Gomes Pereira de Rivera, La Ciudad del Uruguai, Fronteira da Paz, né, querida Júlia? Seja bem-vinda, minha querida irmã, enviando um buenas noches, minha querida. Para você também. Minha fraterna companheira, Mara Saldívia, querida irmã, fraterno abraço para o seu esposo, seu filho, para toda a família. Que Deus os abençoe, irmãos. Eu estava precisando desta injeção tonificante, meus irmãos. Sentimos muita falta ontem, né? A gente se habitua e é muito maravilhoso mesmo. Depois, se chega a não acontecer por qualquer motivo, era impossível mesmo. Antes de fazer a prece, vou dizer a vocês que minha mãe está hospitalizada, né? E justamente deu bem no horário que a gente estava chegando lá
sendo atendida, aquela apreensão, não é? Foi impossível fazer a live. Ela ia para o quarto, infelizmente não foi, mas foi totalmente descartado que seja Covid. O problema dela é um problema de uma pequena infecção, né, no rim, que vai ser contornado se Deus, nosso Pai, nos conceder sua graça e bênção, que tudo seja feito conforme a sua vontade. Quanto a nós, apenas fazemos a nossa parte com todo o amor, com todo o carinho. Nada falta, tudo está contento. Os resultados de tudo na nossa vida estão nas mãos de Deus, mas Ele, com certeza, nos provê em qualquer situação o amparo dos nobres espíritos que nos tragam a serenidade e o equilíbrio para vivenciarmos quaisquer situação segundo os seus desígnios. Que assim seja. Agradeço muito vossas orações, vossos pensamentos, vossas mensagens e vamos seguir então conforme a sua vontade, né? E vamos iniciar, né? Dando ainda boa noite à querida Carmen Jovita, nossa querida irmã, Adriana Moreira Guedes, que Deus a abençoe e ilumine. E vamos dar início, meus irmãos. Neste momento, a nossa 28ª reunião virtual da oração. Convido-os a me acompanharem numa pequena prece, que pretendo não seja muito estendida mesmo este nosso encontro hoje. Então vamos silenciar nossas almas e elevar nosso pensamento ao querido Mestre Jesus, com a licença de nosso Pai Todo-Poderoso, agradecendo por esta oportunidade que nos concede de buscarmos, queridos irmãos, a grande comunhão de nossos pensamentos, unidos e confraternizados, afins no único objetivo da busca pelo esclarecimento, à luz da verdade da doutrina espírita, a doutrina do Mestre Jesus, codificada por Allan Kardec, que possam os nobres espíritos que nos assistem trazer a boa intuição à palavra que será proferida e os corações receptivos à mensagem que vamos ouvir, que seja de proveito a todos nós e a todos os espíritos desencarnados de nossos familiares ou por algum motivo que esteja em nossa companhia neste momento, possam beneficiar-se com esta verdade de amor. E que fraternamente possamos, queridos irmãos, nestes momentos em que estaremos reunidos, espargir a luz bendita da verdade em forma de bálsamo fortalecedor a toda a nossa irmandade da terra. Que assim seja, meu Pai, seu santo nome. Que assim seja. Louvado seja. Meus queridos irmãos, vamos falar buscando o esclarecimento nos trazido por Allan Kardec
segundo a doutrina espírita, a respeito desse triste episódio ao qual vai carregar com certeza por muitos anos toda essa atenção das pessoas a este fato triste e revoltante, repugnante, né? De uma forma extremamente agressiva. E a agressividade, meus irmãos, vem através das ações físicas, não é? Ou através das palavras, através dos comentários, especialmente dos comentários das pessoas que colocam na palavra um toque do veneno. Todo aquele que critica o simples fato já é uma agressão. É uma agressão para aquele ao qual ele lança o seu dardo, e a agressão muito maior ainda para ele próprio, que ainda não viu. Porque a energia lançada é energia guardada e será energia aproveitada mais hoje, mais amanhã. Quando Jesus andou peregrinando na terra, na sua sublime missão, no meio dos postageiros, fariseus, essênios, judeus e todas as 10 cismas que tinham lá e raças da época, no ambiente em que ele viveu, foi envolvido permanentemente, e todas as lições que Jesus deu e as parábolas de Jesus que ele usava, a forma alegórica para se dirigir à ignorância, na força dos hábitos da época, sempre eles vinham fazer questionamentos a respeito de algum problema eminente, com o único objetivo, não de buscar o esclarecimento. Eles vinham com o objetivo de intimidar e de estimular Jesus para que se comprometesse de alguma forma com as palavras que ensinavam, para eles poderem agir ou prejudicá-lo. Queriam prejudicá-lo com César, instigando para que ele desse a sua opinião se era certo, lícito pagarem os tributos a César ou não. E Jesus, sempre na sua sapiência, usando nós este exemplo, nunca delegou a sua opinião a respeito do fato taxativa. Ele sempre colocou respostas em forma de perguntas, os seus ensinamentos. A pergunta que ele fez nesse caso foi: qual é a imagem que tinha na moeda que eles usavam? E era a foto a imagem de César. Então ele disse: dai a César o que é de César. E durante toda a sua trajetória, até o seu Calvário, tudo foi artimanhado, preparado pelos incrédulos, intrigantes, na nosso linguajar fofoqueiros da época, e
críticos com o único objetivo de prejudicar. E até hoje, a doutrina espírita, a terceira revelação, que era o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, sempre teve, primeiramente no tempo de Kardec, foram queimados os livros e sofreu toda aquela agressão. E ao longo da história seguiu a humanidade evoluindo, mas a doutrina espírita sempre esteve como doutrina do diabo, não é? Eram taxados de tudo que era, tinham medo da doutrina, não se envolviam, não admitiam a palavra espírito de maneira nenhuma, não admitiam o passe de maneira nenhuma, mas o tempo vem vindo e a evolução vem chegando, e aquelas religiões todas lá que nasceram lá nesta época, dessas cismas desse povo lá, já existiam esses grupos quando Jesus chegou, vieram se mudando seus nomes e os seus sacerdotes tiveram outros títulos e vieram vindo inúmeras religiões que tem por aí, que sempre tiveram o narizinho de pé em direção à doutrina espírita. Hoje, todas elas mudaram seus conceitos, todas elas vieram modificando seus dogmas, né? E todas elas usam hoje os mesmos palavras que nós usamos. Já se fala no espírito, já se fala na influência da matéria, já se fala na imposição das mãos, já se fala na cura, né? E delegam 1000 títulos. Muito bem. Aí, nunca saiu da ideia das pessoas, vimos aí inúmeros pedófilos, inúmeras tragédias e histórias escrabúchulas, né, em várias religiões. Mas com esta força, com este ênfase, com essa estupidez que aconteceu conosco. Eu, por exemplo, não me lembro de nada que envolvesse a doutrina espírita. E veja bem aonde nós vamos chegar. Doutrina espírita? Espiritismo? Tudo o que nós aprendemos, meus queridos irmãos, é que espiritualista é aquele que acredita que existe algo além da matéria, né? Espiritualista é aqueles que agem por instinto ou por influência da forma que lhe aprouver e vier, segundo lhe chegue, e por aí vai indo. Nós falamos há bem pouco tempo desse assunto, se podíamos acreditar em todos os espíritos. E foi esclarecido que os espíritos escurecidos têm o mesmo poder têm o poder de ludibriar as pessoas, enganar
e fazer os seus trabalhos até de cura. E de todas várias formas de chamamento à atenção dos companheiros sobre a forma de trabalho de casas espirituais, a forma de expressão de médiuns que se dizem espíritas, né? E todos os itens que deveriam ser observados quando a pessoa chegar num local que não conhece. Muito bem. E então nós vimos aí um ser que tem milhões e milhões de dinheiro por toda parte, de bens materiais conquistados com a doutrina que professa, reportagens de um médium com agressividade aos repórteres. Vimos dentro da casa de trabalho desta pessoa que sempre no início dos seus trabalhos, toda a vida iniciava com as palavras dizendo que era católico e que o trabalho dele não tinha nada a ver com o espiritismo. Interessante, não é? Agora, quando apareceu esse problema todo, virou espírita para todo mundo. Mas ele sempre falou que era católico. E ele nunca procurou o Chico Xavier, nunca teve intimidades com Divaldo Pereira Franco. E esta casa que vende os remédios que receita numa farmácia ali dentro, que vende os livros sobre a vida da pessoa, que manipula dinheiro de alguma forma dentro do trabalho, que a pessoa que recebe um espírito conquista com isso milhões e milhões de dinheiro e fortunas, não é? Essa pessoa, esse trabalho, esse tipo de vida não tem absolutamente nada daquilo que nos ensina para nós a doutrina espírita. Agora, ser espírita, meus queridos irmãos, ser espírita é ser estudioso da doutrina espírita. O espiritismo foi traçado para nós através de Allan Kardec, que codificou os 5 livros da doutrina espírita. E aquele que se diz ser espírita é obrigado, sim, a estudar a doutrina espírita de Kardec. E todas as ações da casa espírita e todo um traçado doravante, quando desde iniciante, toda uma trajetória daquele ser, não será santo nem de uma hora para outra, mas com certeza sua vida caminhará doravante ao caminho do progresso moral de si mesmo. Porque a doutrina espírita tem como aspecto, tem o tríplice aspecto da doutrina, é a ciência, a filosofia e a religião. Para se chegar à religião, para desenvolver a fé, é necessário que exista, através da ciência, da pesquisa, do estudo, não é?
que esta ciência estudá-la, que vem explicar os fenômenos produzidos pelos espíritos, fenômenos esses e doutrina esta escrita que foram ofendidos e que foram criticados até pela própria ciência da Terra e que hoje comprovados todas as suas afirmações, os seus ensinamentos, não é? A ciência, esta também é a mesma que nos faz nós termos uma fé raciocinada, crer porque sabemos porque crer, acreditar sabendo porque acreditamos e permanentemente estudarmos, buscando cada vez mais esta compreensão através de fatos reais, explicando estes fenômenos. Não é acreditando em milagres e achando que um assopro ou uma varinha de condão vem resolver as coisas. E tem a filosofia que exige do ser o conhecimento de si mesmo, em saber que existe algo muito mais além do que a matéria e que deverá ele ser intuído a buscar através do esclarecimento e do estudo a evolução do seu ser. E em saber que ele precisa enxergar que ele faz parte de um todo nesta vida. E que de forma positiva, racional e humanística e humanitária. Que ninguém faz nada sozinho, que nós fazemos parte de um todo, que precisamos raciocinar e que precisamos viver e nos envolver com esta doutrina positivamente, buscando sempre o positivamente através das nossas ações e do resultado que este ensinamento nos traz e estas ações nos trazem, que é a nossa evolução moral. E somente após nos envolvermos com esta ciência e com esse estudo de filosofia e nos esclarecermos, que nós vamos falar em religião, porque vamos desenvolver a nossa fé conduzida por esta religião, que nos faculta e exige de nós tudo isso. Então, meus queridos irmãos, se bem compararmos dizer que uma pessoa que se envolve com espíritos ou não, uma pessoa que se envolve com espíritos de qualquer maneira, acreditando, vamos que tenha espíritos e outros não, porque pelo que eu pude compreender desse senhor, ele não se diz receber espíritos, ele faz aqueles atos como sendo o seu dom. Sabe-se também que o dom da cura está na faculdade mediúnica, mas esta mediunidade que todos nós temos, ela vai ser desenvolvida tanto com espíritos do mal como espíritos do bem. E o que vai nos elevar para o lado a atrair bons espíritos é a nossa reverência diante da grandiosidade da doutrina trazida na Terra por Jesus, a doutrina de Jesus. O primeiro médium que nós conhecemos foi Jesus. O seu guia espiritual era Deus, nosso Pai, a quem ele consultava e com quem ele agia e trabalhava permanentemente em favor da humanidade. E então, se esta pessoa
lida com espíritos. Ele pode ser um espiritualista, que ele acredita em espíritos, ou não acredita em espíritos, mas que ele trabalha produzindo fenômenos de alguma forma, mas que e também ele outros usam pedras, outros usam cristais, outros usam salas de cristais. Que salas de cristais? Casa espírita não tem salas de cristais. Casa espírita tem água em cima da mesa, de uma mesa para ser radiada. O único objeto usado, o único símbolo usado é a água, para que seja fluidificada pelos espíritos. Que qualquer um de nós, médium ou não, coloca o copo de água e faz uma oração sincera ou faz uma leitura elevada da doutrina, esclarecendo-se, atraindo as energias dos nobres espíritos, e em seguida aquela água vai estar fluidificada, que todo mundo pode observar as bolinhas no copo ou na vasilha em que a água é colocada. Mas nada usa a doutrina espírita. Doutrina espírita não usa fita, nem vela, nem flor, nem nada. Médium espírita não vende o seu trabalho. A mediunidade é coisa santa que deve ser santamente praticada. A caridade não é nem o fato de alcançar um objeto a alguém, mas é o fato real do sentimento que levo quando dou isso a alguém. Os ensinamentos da doutrina espírita. O médium espírita não sai ofendendo, gritando e brigando com ninguém. Não batemos na cabeça de ninguém com o nosso evangelho. Colocamos o nosso evangelho esquecido num banco propositalmente, porque com certeza os espíritos de luz haverão de conduzir ali para pegá-lo alguém que está necessitado de uma palavra de luz. Serão trazidos a nós, aonde estivermos pessoas necessitadas, que iremos acolher fraternamente, fazer um acolhimento fraterno, fazer uma prece, ministrar-lhe um passe, e ali haveremos de com simplicidade, humildade, carinho, fraternidade, estender esta mediunidade de amor que nos foi concedida para uso em proveito do nosso semelhante. Um médium espírita, alguém que se diga espírita, não pode, meus queridos irmãos, ter dentro da casa objetos para vender. De maneira alguma beneficiar-se com o seu dom, o seu trabalho, a reunião daquelas pessoas que estão ali. E muito menos qualquer deslize de um médium que seja assistido por um nobre espírito, qualquer deslize na sua conduta, ele será abandonado pelo médium, pelo espírito que o assiste. Mas o que acontece na maioria das vezes é que o seu orgulho não lhe permite admitir que perdeu o seu mentor espiritual. E então, com isso, abre as portas para ser assistido pelos espíritos perturbadores que se comprazem com o sofrimento dos outros e assistem estes irmãos que recebem qualquer comunicação espiritual do bem
e desviam o seu proveito em qualquer atitude. Então, é muito triste, meus queridos irmãos, a palavra designada, desviada e quererem lançar este lixo que foi colocado nesta pá sobre a nossa bendita doutrina espírita. E sentimos-nos honrados, porque, como diz o Evangelho de Jesus, seremos atacados permanentemente em todos os tempos. Porque a verdade dói. Uma verdade que se opõe a todo esse fanatismo, a todo esse domínio, a toda esta exploração financeira, em nome da fé, em nome de Deus, em nome de Jesus, que tenha coragem de gritar em praças públicas, de construírem templos faraônicos em nome da fé, em nome da religião. É muito triste, meus irmãos, que estas pessoas tenham essa coragem. E que este irmão, que não deixa de ser nosso irmão, e que a justiça com certeza será feita, senão a da terra, e a da terra jamais chegará à altura do seu merecimento. Mas a justiça caberá a nosso Pai Todo-Poderoso. E que estas pessoas que nos ouvem, que gostam de acontecimentos suntuosos, que chamam atenção, aonde é bonito, aonde cantam, aonde gritam, aonde dançam, aonde fazem, aonde acontecem, aonde vai bastante gente, e ali querem participar e ali frequentam e não se dão nunca o trabalho de saber como as coisas acontecem, por que as coisas acontecem, e em tudo nós temos que ter o raciocínio, porque Deus nos concedeu a inteligência. E não podemos confundir de maneira nenhuma os ensinamentos que Jesus nos deixou. E não podemos esquecer que o Brasil, que o nosso Brasil, amado coração do mundo, pátria do Evangelho, é a terra de Chico Xavier. E não podemos esquecer da sua obra majestosa que ficará eternamente conosco, sustentando, alimentando e amparando vida de inúmeras pessoas carentes e necessitadas, orfanatos, asilos, tudo que é espécie de atividade em favor das pessoas menos favorecidas. Não podemos esquecer de assistir e olhar o exemplo de Divaldo Franco com a Mansão do Caminho. Não podemos esquecer. Isso sim temos que lembrar. Agora, e não podemos esquecer que estes são médiuns. Não podemos esquecer que este é o Espiritismo. Este é médium. O médium espírita que vive e age nas suas atividades da sua mediunidade segundo os ensinamentos da doutrina espírita, que lhe faculta o conhecimento através da codificação da doutrina
por Allan Kardec, trabalhadores da última hora. Há pouco mais de 150 anos. Tão nova doutrina, última doutrina, a doutrina de Jesus. Nosso maior médium, modelo e guia. E que Deus, nosso Pai, abençoe a todas as pessoas ofendidas, sofridas, que viverão por longo tempo ou suas vidas até se extinguirem desta terra com os traumas e sofrimentos pelo que passaram, pela incúria, pelo o descuido, pelo vai com os outros, pela falta de análise, pela falta de informação, e que Deus abra os olhos daqueles que não querem ver, mas que aproveitam sempre estas oportunidades para jogar a basura, como dizem nossos amigos uruguaios, para o pátio do vizinho. Espíritas, sim, com muita honra. Como exemplo, Jesus, Chico Xavier, Divaldo Franco. João de Deus, nunca, meus queridos irmãos. Nunca. Que Deus nos abençoe e que esta lição nos abra bem os olhos para o nosso futuro. Que Deus nos ampare e a caridade esteja conosco. E aqui nós vamos ler um trechinho do Evangelho, aonde temos no capítulo 28, na coletânea de preces, pelos inimigos do Espiritismo. Bem-aventurados os que estão famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando os homens vos carregarem de maldição e vos perseguirem, e disserem falsamente toda espécie de mal contra vós, por minha causa. Rejubilai-vos então, porque uma grande recompensa vos estará reservada nos céus. Porque foi assim que perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não temais aquele que mata o corpo e que não pode matar a alma, mas temei ante aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. São Mateus 10, 28. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade da consciência. Lançar anátema sobre aquele que não pensa como vós é reclamar na liberdade para si e recusar a dos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus. A caridade, o amor ao próximo, persegui-los pela sua crença é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de crer no que lhe convém e adorar a Deus como entende. Constrangê-lo a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que se aprende mais a fórmula do que o fundo. As aparências mais do que a convicção. A adjuração forçada jamais deu a fé. Ela não pode fazer senão hipócritas. E é um abuso de forma material que não prova a verdade. A verdade está segura de si mesma. Convence e não persegue, porque disso não tem necessidade. O Espiritismo é uma opinião, uma crença, fosse mesmo uma religião,
porque não se teria liberdade de se dizer espírita, como se tem de dizer que é católico, judeu, protestante, partidário de tal ou tal doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico. Esta crença é falsa ou ela é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque o erro não pode prevalecer sobre a verdade. E quando a luz se faz nas inteligências, se é verdade, a perseguição se tornará falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova. Grande e justa, ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. A obstinação e a cólera dos inimigos da ideia está na razão do medo em que ela inspira. Foi por esta razão que o cristianismo foi perseguido outrora e o espiritismo o é hoje. Com a diferença, todavia, de que o cristianismo foi feita pelos pagãos, e ao passo que o espiritismo é feito pelos cristãos. O tempo das perseguições sangrentas já passou. A verdade, mas não se mata mais o corpo, tortura-se a alma. E é atacada até em seus sentimentos mais íntimos. É em suas afeições mais caras. Dividem-se as famílias, excitam-se mães contra filhos, a mulher contra o marido, ataca-se mesmo o corpo em suas necessidades materiais, tirando-lhes às vezes até o ganha-pão para o tornar pela fome. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos dão, porque eles provam que estás com a verdade. Não fora isso, vos deixariam tranquilos e não vos feririam. É uma prova para a vossa fé, porque será pela sua coragem e pela sua resignação, pela sua perseverança, que Deus vos reconhecerá como seus filhos fiéis, servidores, dos quais faz hoje a enumeração para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, sede, pois, orgulhosos em carregar a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que diz: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Não temais aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Ele disse também: amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos fez o mal, e orai por aqueles que vos perseguem. Mostrai que sois mais seus verdadeiros discípulos, e que vossa doutrina é boa em fazendo o que ele disse e o que ele fez. A perseguição não terá senão uma época. Esperai, pois, pacientemente o levantar da aurora, porque já a estrela da manhã se mostra no horizonte. Prece. Senhor, vós nos dissestes pela boca de Jesus, ao vosso Mestre Messias: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai por aqueles que os perseguem. E ele mesmo nos mostrou o caminho, orando por seus algozes. A seu exemplo, meu Deus, imploramos vossa misericórdia para aqueles que desconhecem os vossos divinos preceitos, os únicos que podem assegurar a paz no mundo e no outro. Como Cristo, nós vos dizemos:
Perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência, com resignação, como prova da nossa fé, a nossa humildade, suas zombarias, suas injúrias, suas calúnias e suas perseguições. Desviai-nos, Pai, de todo pensamento de represália, porque a hora da vossa justiça soará para todos. E nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Que assim seja. E agradecemos a bênção bendita do esclarecimento que nos concedeste. Louvamos vosso poder e glória, Pai soberano e amado, e o vosso divino amor, querido Mestre, querido. Aflições e tristezas por toda parte. Estenda-nos os braços da sua misericórdia, da sua compaixão, por todas as aflições da terra, por todas as carências de nossas almas, por todas as apreensões que batem insistentemente em nossa porta, pelas angústias, pelas tristezas. Conceda-nos a luz de seu olhar complacente, estendendo-o por toda a terra, sobre cada um de vossos irmãos, que eleva a vós o pensamento em prece. Ó divino e complacente amigo, dai-nos a força e a coragem para não sucumbir diante as aprovações. Que a nossa fé fortalecida em vós e na vossa doutrina bendita seja o nosso amparo, fortalecedor, acolhendo-nos e nos fazendo fortalecidos, firmes e coesos, amparados na vossa verdade, para seguirmos avante nossos passos firmes, acadenciados à frente da nossa própria evolução, para o nosso bem e o bem de todos aqueles que nos cercam. Estenda, Mestre amigo, através dos nobres benfeitores, com suas mãos dadivosas, o despertar para todos aqueles que ainda têm os olhos fechados, a medicina para todo aquele que tem a dor física, mas também a luz do esclarecimento, a despertar o interesse em todo aquele que não conhece vossas verdades. A luz amparadora da família, aonde possamos, através da convivência, recuperar nossos perdidos, saudarmos nossas dívidas, harmonizarmos-nos uns para com os outros.
juntos possamos, todos nós, irmãos, de todas as raças, de todas as crenças, de todas as profissões, de todas as situações, nos irmanarmos no sofrimento e na dor, ao que seja assim, a fraternidade, o amor, a força e a coragem encontrada através da vossa soberana bondade, amor e misericórdia, Senhor da vida e Mestre amado Jesus. Que a vossa paz permaneça em nós, que o nosso descanso da noite seja mais uma oportunidade de aprendizado nas esferas do além em boas companhias, e que a cada dia possamos nos iluminar um pouco mais com os esclarecimentos desta doutrina amada. E muitos cantarão: eu tenho um amigo sincero, que eu tanto venero e que sempre me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Se choro pedindo socorro, a ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que o povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que o povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a